Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo conforme nos é apresentado no livro de Jonas. No capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém. Aqui nós podemos observar a graça de Deus na vida de pessoas que, assim como eu e como você, sempre necessitarão de novas oportunidades da parte de Deus. Aqui Jonas estava insistindo em sua teimosia, neste livro nós observamos isso. O Senhor fala com Jonas no capítulo 1, dizendo: Dispõe-te e vai a Nínive. E Jonas dá as costas para aquilo que Deus havia lhe ordenado e toma uma direção completamente oposta daquilo que Deus havia ordenado para a vida dele como missão. E em decorrência disso, Deus ele começa a trabalhar na vida de Jonas. Uma tempestade acontece quando Jonas está no barco que tinha pegado para ir para Tarsis, e em meio àquela tempestade, toda aquela dificuldade que surge, Jonas é lançado ao mar, e ali Jonas poderia ter morrido à deriva no mar, mas Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de compaixão, e Deus ele providencia para que esse profeta teimoso não morresse um meio extraordinário, que foi aquilo que é apresentado no versículo 17, um grande peixe, um grande animal marinho, que o abocanhou, e ali esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E inclusive é um texto que Jesus ele cita lá em Mateus 12:40, acerca de Jonas, apontando para a realidade daquilo que haveria de se cumprir na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos a graça de Deus operando na vida de Jonas. Jonas que no primeiro momento estava de costas para Deus, fugindo da presença de Deus, ele é pela providência de Deus conduzido a se colocar de joelhos. No capítulo 2 nós observamos uma das mais belas orações de toda a Bíblia. Jonas ele ora ao Senhor, nós vemos uma ebulição de expressões que estão nutridas por um coração que foi quebrantado pela graça divina. E no capítulo 3 nós vemos Jonas sendo por Deus colocado de pé e na direção correta. Deus o colocou na direção correta. Deus lhe deu oportunidade. É dito que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus ele é um Deus de misericórdia, de compaixão, é um Deus que dá oportunidades. Nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. Nós vemos Deus dando novas oportunidades e assim também Deus nos concede nesse dia uma nova oportunidade de estarmos alinhados com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oportunidade de podermos cumprir a missão de Deus na nossa vida de maneira ativa, de maneira obediente, de maneira que agrada a Deus. A palavra do Senhor veio mais uma vez a Jonas e ela vem nesse dia mais uma vez para mim e para você. Qual tem sido a teimosia a qual nós temos nos entregado ao longo da nossa vida? O Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. Ele nos faz vir novamente a sua palavra até nós. E o objetivo de Deus é que nós possamos cumprir a sua missão. Deus é um Deus que não desiste de nós. E nós observamos que em Jonas,
propriamente dito, não havia nada que pudéssemos dizer assim, ele é especial por conta disso. Jonas não tinha mérito nenhum, mas Deus, em sua infinita graça, Ele continua insistindo na vida de Jonas, continua investindo na vida de Jonas. E o Senhor coloca as palavras para Jonas que ele deveria pregar. E Jonas se levantou e foi pregar na grande cidade de Nínive. É dito que é uma cidade muito importante diante de Deus. Havia muitos milhares de pessoas. Só de crianças havia 120 mil crianças, como é descrito no versículo 11 do capítulo 4. Havia muitas pessoas naquela cidade e Deus estava se importando com aquela cidade. Uma cidade terrível, uma cidade de pessoas sanguinárias, uma cidade de pessoas pecadoras. E Deus está ali enviando o profeta Jonas com uma mensagem de juízo, uma advertência, apontando que o Senhor haveria de julgar aquela cidade. Nínive seria subvertida. A palavra subvertida é a mesma que aparece lá no texto das cidades de Sodoma e Gomorra, quando Deus as destrói. E não ficou nada daquelas cidades. Esse seria o destino de Nínive. E Deus enviou Jonas, e Jonas vai e Jonas prega. E é interessante que Jonas, ele prega um sermão muito pequeno, com apenas 5 palavras. No texto original são apenas 5 palavras que aparecem no hebraico. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E Deus fez com que essa mensagem, ela operasse no coração daqueles que ouviram, de modo que eles acreditaram. E é isso que Deus espera de mim e de você, quando Ele nos comunica a sua mensagem. Ele espera que nós venhamos a acreditar, e foi isso que os ninivitas fizeram. É isso que diz o versículo 5. Ainda que eles fossem homens muito pecadores, eles ouviram a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Eles acreditaram. E não apenas acreditaram, mas eles deram mais um passo que a fé nos conduz a ter quando nós, de fato, acreditamos com a fé verdadeira. Eles se arrependeram. E é dito no versículo 8 que clamaram fortemente a Deus. Eles se arrependeram da violência. Eles se arrependeram dos maus caminhos deles. Eles se converteram ao Senhor. É isso que diz o versículo 10, quando é dito, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E é assim que Deus espera de mim e de você também. É difícil pensar em um povo tão terrível quanto os ninivitas. Os ninivitas, eles eram altamente cruéis, faziam torturas das mais terríveis possíveis. Eles faziam torturas piores do que as que os nazistas faziam. Torturas piores com os seus prisioneiros, piores do que os senhores de engenhos faziam com os escravos no Brasil. Eles eram absolutamente terríveis e cruéis, mas se arrependeram. E se os ninivitas se arrependeram, há certamente esperança para mim e você. Se os ninivitas, eles acreditaram, eles se converteram e Deus, é dito no final do versículo 10, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, há esperança para mim e para você também. Ainda 40 dias e Nínive seria subvertida, ainda mais alguns dias, e se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor haverá de nos julgar pelos nossos pecados. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Que possamos acreditar na mensagem da palavra de Deus, que possamos sermos convertidos ao Senhor e certamente nós encontraremos graça das suas mãos e veremos a sua salvação, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que possamos ver em nossa vida a graça de Deus manifesta como ela tem sido manifesta. Deus está falando conosco, que possamos acreditar na mensagem do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.